Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, sócio do Escritório Brasil Salomão. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. Nesse episódio de hoje trataremos de saúde mental no ambiente profissional. Tema atualíssimo. Estamos agora no setembro em que se fala tanto, dessas questões emocionais. Hoje temos problemas como burnout, depressão, até suicídios no ambiente de trabalho. Então, ninguém melhor para tratar desse assunto que um psicólogo e um médico especialista em medicina do trabalho. Na bancada de hoje, nós temos aqui a doutora Mayra, doutor Vitor e temos aqui Larissa Borges, que é a nossa gerente de recursos humanos, a gerente de recursos humanos aqui do Escritório Brasil Salomão. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui na bancada do Pod Brasil. Só contando um pouquinho para vocês, o Pod Brasil ela é uma versão contemporânea do Sejur, o Centro de Estudos do nosso escritório, fundado pelo Dr. Brasil há mais de 20 anos. O escritório tem 55, o Sejur estou para dizer que tem aí uns 40 anos. É um centro de estudos onde sempre nós trabalhamos não só com questões relacionadas ao direito, mas tudo que interessa para o nosso cotidiano. E saúde mental sempre foi um foco. Nós sempre fizemos semana da qualidade de vida. E agora, eu acho que com a criação do nosso Pod Brasil, que é essa versão contemporânea do Sejur, eu acho que esse era um tema que deveria obrigatoriamente estar na nossa pauta. E como é de praxe, a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentarem. Então vou pedir primeiro para a doutora Mayra Batistucci, depois para o doutor Vitor Musa, fazerem as suas apresentações. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, quebrado um pouquinho a agenda de vocês. Depois, minha querida amiga Larissa Borges começará a esquentar o nosso bate-papo aqui. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite. Que momento importante, né? A gente poder discutir saúde mental no ambiente profissional. Acho que isso é rico para tanta gente. Que o trabalho e a profissão é parte 70% da vida das pessoas, né? Do dia. No final de contas, todos são pessoas, né? Exato. Independentemente da ocupação. E todos temos emoções e comportamentos. Bom, vamos lá. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos há 26 anos. Eu sou mestre em psicologia comportamental, especialista em clínica analítico-comportamental e sou doutora pela Universidade de São Paulo e em psicologia comportamental também. Então, a terapia comportamental está na minha alma. E eu fui docente universitária por 20 anos, coordenadora de cursos de psicologia, de especialização, lato sensu, e nessa trajetória, o tempo todo, eu também fui terapeuta clínica e atendo em clínica há 26 anos, quase manhã, tarde e noite. Hoje, há 5 anos, eu não dou mais aula, que quando virei mãe, né, aulas só eventuais, mas a clínica faz parte da minha vida, então eu lido com histórias de vida todos os dias, né? Obrigado. Doutor Vitor. Bom, queria agradecer também a vocês o convite e parabenizar vocês também por trazer esse assunto em pauta. Por quê, né? Hoje em dia a gente tem a inversão do que é a saúde mental, a saúde do trabalhador, né? A inversão da Larry Dort para a saúde mental. E aí eu vou introduzir um pouco quem é o Vitor, o que ele faz, de onde que vem. Eu tenho minha formação acadêmica médica da São Leopoldo Mandique, lá em Campinas, e a minha formação como médico do trabalho inteira na Unicamp, né? Então eu trago uma experiência da Unicamp de 2 anos, que é a residência médica. E durante esse processo de residência eu tive breves experiências em algumas empresas na região. Então passei pela Pirelli, P&G, né? Passei pela PPG, na própria Unicamp também, né?
que a gente traz uma experiência e uma vivência com saúde do trabalhador muito ampla, né, principalmente no HC. E depois venho para cá, hoje sou diretor médico, né, de uma medicina do trabalho, A3 Medicina do Trabalho, e sou médico também hoje da Nestlé, aqui na região de Ribeirão Preto. Quantos funcionários da Nestlé hoje? Então, aqui em Ribeirão é dividido, né? Eu sou médico só do escritório. Entendi. Eu sou médico do NBS, que é o Nestlé Business Service. E aí lá a gente está com 1.300 funcionários. Talvez os mais estressados. Né? Talvez não, Falou com certeza. Com certeza os mais estressados pela ocupação também, né? Mas aqui também tem a Purina, né? A Purina e o CD, né? É bem grande também. Mas eu acho que o maior é o NBS com 1.300 e eles, a grande maioria, 700, 800 funcionários home office, não no escritório. Então, um desafio muito grande nosso lá na Nestlé. Obrigado, doutor, doutora. Larissa, se apresente, por favor, e faça a primeira pergunta aqui para os nossos convidados de honra. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Agradeço também o convite de fazer parte aqui desse encontro especial para a gente falar de um assunto que eu gosto muito, né? Cuidar de pessoas, saúde mental. Bom, eu sou a Larissa Borges, eu sou gerente de RH aqui do escritório. Nós coordenamos a área, além de outros processos, né, que envolve o nosso trabalho de gestão de pessoas, do dia a dia do RH em si, folhas e benefícios, a gente tem também essa preocupação muito grande de estar no dia a dia, acompanhando as pessoas, acompanhando as equipes, acompanhando todas as movimentações. E, enfim, então esse assunto está cada dia maior. A gente tem acompanhado nas redes sociais, no nosso ambiente. Então, todo momento a gente está ouvindo saúde mental, inteligência emocional, como que a gente pode lidar com isso. Então, eu aproveito para abrir, né, com a primeira pergunta para vocês, por que é tão importante a gente hoje pensar em saúde mental no nosso ambiente de trabalho, né, especialmente nos dias atuais, né, que é o que a gente tem evidenciado cada vez mais esse assunto, né? Hoje a gente pega as redes sociais o tempo todo, as empresas estão lá, estão falando, a gente ouve no dia a dia do nosso trabalho. Então, eu gostaria de... Vamos lá. Eu acho que, nesse sentido, as redes sociais elas têm sido importantes, porque elas têm aberto para o mundo, né, mais claramente o sofrimento psicológico de algumas pessoas, depressões, ansiedades, burnout, dentre outros transtornos psiquiátricos, né, e emocionais. Então, as redes têm apresentado mais isso para as pessoas e também, nos últimos anos, tem se dado maior importância pela própria sociedade mesmo. Por quê? Né? A saúde mental ela é estudada desde quando começou a medicina, a psicologia, né, há mais de 100 anos. Porém, né, a gente tem uma sociedade pós-guerra, né, e com as demandas capitalistas, né, depois tivemos uma sociedade que teve que se refazer de uma guerra. Então, ali começou uma parte pior, né, que o ser humano, o estado emocional, ele existe desde sempre, mas ali se evidenciou o sofrimento de se refazer de uma situação profundamente difícil. E a ansiedade, a depressão começou a aparecer mais, né? Então, a questão pós-guerra, a questão do capitalismo, da comparação, da cobrança, do ele tem, eu não tenho, né? A questão da velocidade, o acompanhar também um mundo hoje muito mais rápido, que aí entra também a questão das mídias sociais, o lado negativo, porque elas também se tornam perigosas, porque elas apresentam muitas verdades absolutas, né? São pequenos recortes da vida de cada um, né? São recortes. Eu acho que ela tem o ponto, desculpa te interromper, Sim. mas assim, a gente já comentou sobre redes sociais aqui, né? Em alguns episódios. E eu acho que é muito mais positivo do que negativo. Sim. Ela democratizou a emissão A informação. de opiniões, informações. E trazendo para esse assunto, era um mito, né? Sim. Até a pessoa reconhecer que ela tinha algum problema emocional, algum problema relacionado à saúde mental, ela não queria levar isso para o ambiente de Sim. trabalho, para o RH,
Pô, e se eles me Tinha demitirem, medo. será que eu sou uma pessoa fraca? Então eu acho que na medida em que se avoluma o número de informações que vão para as redes sociais, começa a virar algo comum. Olha, é comum, você tem um problema de saúde mental? E de repente, pessoas referentes para você, pessoas que são referentes, né? Vou trazer aqui, você acabou de ir para as Olimpíadas, exato. boa de você. Delícia. Mas o episódio Simone Biles, né? Sim. O quanto isso representa para a nossa sociedade. Poxa, um ícone do esporte, da história puro talento. do esporte, reconhecer que ela tem os seus problemas. Sim. Né? Agora, por outro lado, tem as inverdades, né? Então a gente tem que se preocupar com esse excesso também, né? Eu acho que, só juntando, né, para que o Vitor possa falar, eu acho que assim, o resumo né, a Larissa falou, por que é importante? Né? Por que isso tem aparecido? Porque a saúde mental começou a ser vista como algo a ser cuidado nesse pós-guerra, como eu falei. Depois com a demanda capitalista, com a exigência. Aí tivemos a pandemia, não vamos esquecer. E evidenciou mais, né? Que aquilo ali afunilou, né? Espremeu algumas pessoas, engrandeceu outras. E o papel das mídias sociais, que tem um lado positivo incrível, né? De apresentar para o mundo a diversidade de ideias, mas também elas são ansiogênicas. Porque o nível de comparação, velocidade, cobrança, né? A informação não termina nunca. Então, tem dados claros de maior esgotamento, de índices de depressão, de medos de perder o trabalho, de insegurança, né, de eu me sentir menos, de autoestima baixa. Então, a junção de todo esse contexto social tem trazido efeitos emocionais sérios. Então, se isso não for levado a sério, não for tratado culturalmente, né, pela OMS, pelos profissionais da saúde, os casos de suicídio aumentarão mais, as crianças crescerão mais deprimidas, que a gente já tem. Antes, há 20 anos atrás, eu não tinha criança com depressão no consultório. Hoje tem. Não existia. Hoje tem. A ansiedade não aparecia assim, uma pessoa assim, há 18, 20 anos atrás. Olha, eu vim tratar minha ansiedade. Hoje a pessoa chega... Talvez porque não soubesse também nem nominar isso, né? Exato. Sentia aquela angústia, aquela coisa, mas ele não tinha aquele parâmetro, igual você colocou, das mídias sociais. Tudo acontece rápido. Então eu tô acompanhando as pessoas ali, olha, aquela ali tá entregando aquele projeto, aquela ali tá fazendo aquela viagem, aquela ali... E tudo é muito rápido. Aí você olha pra você e fala, eu não tô acompanhando isso. E é onde gera esses gatilhos, essas angústias, né? E aí vem esse medo de chegar na empresa e falar, será que eu tô sendo essa pessoa também que esperam que eu seja? Será que eu estou sendo produtiva a ponto? E essa dificuldade de mostrar essa fragilidade. Vou pedir para o Dr. Vitor agora trazer alguns dados aí. Que demonstram isso. Epidemiológicos, previdenciários, que eu acho que você deve lidar bastante com isso. Né? Eu, como médico de trabalho, consigo trazer isso muito para a realidade do labor nosso, né? Então, como a doutora bem trouxe, ela faz um link com a questão de saúde mental e a guerra. E a pandemia, já tem alguns estudos que o trauma trazido pela pandemia foi um trauma semelhante a um pós-guerra. Então, isso tudo causa... Inclusive o número de mortes, né? E número de mortes também. Inclusive o número de mortes. E o pavor. E não só o número de mortes, né? A gente teve a mudança do padrão de emprego. De vida e de emprego. De emprego, de como essas pessoas vão trabalhar. Então, antigamente, era o presencial. Você tinha muito contato social, você saía, ia tomar um chopp depois. Hoje, com home office, o que é muito perigoso, principalmente para quem trabalha em casa, é a questão de não desvencilhar o ambiente de trabalho e a sua casa, a sua residência. Então, quando você trabalha no seu quarto, você dorme no seu escritório. Sim. E isso é algo muito perigoso para você não desligar daquilo que tá todo dia. Isso a gente chama de coleira eletrônica. O que é a coleira eletrônica, né? É aquela... são tantos meios para você se comunicar, para você trabalhar, que você acaba tendo uma coleira ali do seu computador, do seu tablet. Você fica refém de tudo isso. Você não para. Então, o que você ia no escritório e fazia em uma semana,
E hoje você, com o eletrônico, você faz em um dia. Um dia. Além disso, você também traz, né, a questão de que o que você ia para o escritório, entrava às 6 e saía às 8, entrava às 8 e saía... Assim, Tinha um começo, meio e fim. Hoje não tem mais. Pausas que são importantes. Hoje não tem mais. Isso. Exatamente a coleira eletrônica que eu trago. Começo, meio e fim. Que é, hoje, 10 horas... ele já trabalha em casa, por que eu não mando uma mensagem para ele para fazer um relatório para mim, para terminar aquilo ou que se a eu não gente mandar, começa? eu vou esquecer. Então eu já mando, porque aí já junta com ansiedade, né? Então Então Minha isso... esposa quer me matar, mas eu faço isso. Então, Tem- isso imagina. também, a questão de se desligar do trabalho é Tem muito esse importante. Eu acho que esse é um grande desafio hoje. Por que a gente pensa nisso? Além da qualidade de vida dos funcionários, a gente tem alguns dados epidemiológicos previdenciários que no Brasil é a terceira maior causa de afastamento. Olha aí. E não são afastamentos de 15 dias, de 20 dias. São afastamentos, às vezes, de anos. Porque o tratamento de saúde mental, a atenção em saúde mental, ela não é igual uma infecção em 7 dias, em 14 dias acabou e tá curado. Tá curado. Isso aí vem de uma construção daquela pessoa. Alguns é estudos, histórico, né? Sim, alguns estudos também trazem que as pessoas, para chegarem àquele ponto que realmente incomoda numa psicanálise, por exemplo, demoram 3 anos para chegar naquele ponto que traz angústia, anseio para aquela pessoa, né? Então, também tem essa questão. Já na Europa, a gente fala, o Brasil é um país muito ansiogênico, então ele afasta mais que na Europa. Não, a saúde mental é a segunda maior causa de afastamento. E No Brasil, a terceira, na Europa, a segunda. A segunda, mas por que também? Porque a primeira tem acidente típico, você tem Larry Dort, que na Europa já está muito mecanizado já não tem. aquela mão de obra. E aqui ainda não. Então, a gente também tem... E assim, a saúde mental, além de trazer problemas psicossociais, traz Larry Dort também. A tensão que a gente sente no pescoço, um dia vai virar uma lesão... Explica para nós aí, para quem está nos ouvindo, o que é Larry Dort. Larry Dort são doenças osteomusculares e repetitivas causadas pelo trabalho. Tendinite é uma conhecida, seria? Tendinite é uma conhecida, né? A gente tem inúmeras tendinopatias, a gente tem muito famosa a síndrome do túnel do carpo, que todo mundo conhece essa. A gente tem síndrome do manguito rotador, então a gente tem a tenossinovite de Kerven. Então, isso tudo, a saúde mental também colabora para que apareça essas enfermidades do trabalho. Então, a gente está falando de uma coisa que liga com a principal, hoje já é a terceira, então é algo muito importante a gente trazer e falar sobre, justamente por isso. Tocou num ponto importante. Eu, sem querer entregar a idade, né? Muito embora os cabelos brancos Revelem. já passam isso por si só, mas eu peguei a entrada da era do computador. Depois eu cheguei a trabalhar com máquina de escrever. Eu também. Depois eu peguei a entrada da internet, peguei a entrada do WhatsApp, de todas essas coisas. E aí, outro dia, conversando com um colega aqui do escritório também de longa data, falando, pô, você lembra quantos prazos, cumprimento de prazo, assim, petições nós fazíamos por dia? Hoje não dá para fazer nem metade. Mas por quê? Dá uma lida quantos e-mails você respondeu em um dia. Quantas mensagens de WhatsApp. Então, assim, o volume de informações e a complexidade do relacionamento, ela se tornou tamanha que afeta, né, acredito eu, Não, a questão da saúde mental mesmo. Sim, pense bem, né? Na nossa época que era o papel mesmo, era só o Era um papel. telefone fixo. Era um telefone Ou seja, fixo. um telefone fixo no escritório inteiro. Se alguém ligasse, ia ficar Fax. ocupado, aí demoraria. Você tinha que ter vários ramais. E as pessoas só ligavam com a necessidade clara. Clara e precisa. Hoje, como a velocidade é muito grande e a necessidade de resolução é muito imediata,
ela manda qualquer mensagem. A qualquer hora. E usa, Isso que eu ia usa- falar, a questão da paciência também. A gente se tornou Exato. mais impaciente porque você já quer ver se a pessoa já visualizou que precisa... E já vamos resolver isso logo. E usa como É. desculpa que quer alinhar o tema, né? Exato. Eu quero alinhar o tema, vamos marcar uma reunião. E aí marca 500 Antigamente- reuniões. reunião para definir o que vai ser a reunião. Antigamente mandava a Exatamente. carta até chegar, Exato. até A gente responder. tinha uma Depois paciência. foram as ligações telefônicas, que não dava para Exatamente. responder na hora. De repente chega o e-mail, e aí no e-mail ainda tinha... Ele No te- prazo agora chega a mensagem do WhatsApp, a pessoa te liga depois de 20 minutos. Olha, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, você não viu? Olha, eu estava em reunião, não E eu olhei, preciso. como Ou põe não- uma interrogação, né? Uma dica pra quem E tá traz angústia assistindo quando você também, olha também. Né? tira o azulzinho, Exatamente. né? Tira o azulzinho. Tira o azulzinho. Duro que aí você tira o azulzinho, você não pode ver. Não, e aí você tira o Aí- azulzinho aí e você eu traz sei. uma angústia pro outro que não sabe se você viu, ele vai te ligar Não, do e mesmo você jeito. também fica angustiado, porque você quer ver também. Gente, é uma sociedade problema. muito ansiogênica. E complementando, Vitor, o que você está trazendo da questão eletrônica, ela acaba sendo uma sociedade do cansaço, o nome. Uma sociedade que não tem parada. Correto, né? Um tem cansaço parada. mental também. Sim. Né? E ela parece que tem tanto prazer, porque tem tanto estímulo, mas ela acaba sendo uma sociedade de menos prazer. Porque você tá o seu espaço interno está ocupado com tanta coisa que não tem espaço para o prazer, para o relaxamento, para a contemplação de fato. E as pessoas entendem muitas vezes isso como eu tô aqui parado sem fazer nada, eu não tô produzindo. A culpa por não produzir. A culpa, né? Então, às Isso, vezes eu tô Larissa. parada e eu falo assim, nossa, mas será que eu não tinha que estar... Não, tá tudo bem, você Para já fez... um minuto, Para né? um minuto, respira. Mas né? você Tira sabe esse tempo. que a Daniela é minha esposa, para quem não sabe, né? Psicóloga Linda, também. linda. E ela briga comigo direto. Aí eu tenho muito disso. Eu sou ligado nos 340, né? Nem 220. E às vezes eu tô no domingo, né? E falo, pô, Nossa, você fica até perdido, eu né? não aguento. Eu preciso ir lá, e eu tenho o escritório na minha casa, e eu desço, falo, preciso fazer alguma coisa. E ela puxa a minha orelha, né? Fala, não, você precisa ter um momento, senão você pira. E aí, até aproveitando essa questão, vou perguntar de novo para vocês. Hoje se fala tanto de burnout, né? Uma expressão que já virou Ficou rotina conhecida. no ambiente profissional. Então, queria perguntar para vocês, né, o que é, quais os sintomas, né, e os possíveis porquês também, né? Por que E os burnout? perigos, E né? os perigos que isso pode trazer. Acho que é outro ponto para a gente poder tocar aqui. Bom, o burnout, a própria palavra em inglês nos diz, assim, essa coisa de apagar o fogo, né? Então, ela rebaixa as condições psíquicas, físicas, Energia. né, energéticas de uma pessoa, e o que traduzindo, legendando, é exaustão, né? A pessoa fica exausta, exaustão / esgotamento. Esse termo, ele existe há muitos anos, eu acho que ele foi cunhado na década de 70, se eu não tenho certeza, mas oficialmente ele foi reconhecido pela OMS e vem em 2017, mas oficialmente usado em 22. Em 22. Recentíssimo. Mas o que é, e Vitor me complemente, os sintomas básicos? Esgotamento, cansaço, desprazer, falta de energia, às vezes um entristecimento, né? Baixa autoestima. A pessoa, assim, é como se ela deixasse de existir. É um apagamento da existência. E pense nisso. E isso também Tem a vem. ver com a alma, então. Mas ela começa a mesmo. questionar um monte de coisa que muitas vezes ela acha que eu não gosto mais, eu não sirvo pra isso, eu não quero levantar, eu não quero ir trabalhar, eu não quero ver ninguém. E muitas Odeio vezes a minha profissão. odeio a minha profissão, eu odeio o que eu Isso. faço, eu não quero. E será que é isso mesmo, né? Ela se sente não pertencente. Não Isso é pertencente. muito importante. Porque às vezes ela ama, o cara ama ser advogado, É o cara isso. ama ser médico, mas ele tá tão sobrecarregado que ele acha assim, eu não pertenço mais a isso. Então é uma pessoa que tá assim, sem eu, né? Sem eu. Sem o eu. Quem sou eu? Quem sou? Que ela começa a questionar tudo isso, né? Para trazer um pouco também sobre as definições, porque burnout passou por algumas definições ao longo do tempo. Cristina Maslach, que definiu o que é burnout, né? Inclusive, hoje, o diagnóstico de burnout, hoje trazem muito em pauta o assunto burnout, só que burnout não é tão simples e tão comum como a gente pensa. Por quê?
Burnout, não existe burnout fora de trabalho. Quando a gente vai classificar as doenças relacionadas ao trabalho, tem a doença que é exclusivamente apenas causada pelo trabalho, que a gente até chama de Schilling, que é a classificação de Schilling. Que é o Schilling 1, por exemplo, asbestose, silicose. E o burnout é um Schilling 1. Você não existe burnout por esgotamento em casa. E por anseios e depressões em casa. Burnout tem que ser feito o diagnóstico por um médico do trabalho ou um profissional de saúde de dentro do trabalho. Porque você só faz diagnóstico de burnout sabendo como é o ambiente de trabalho. O que a gente está tendo em massa são psiquiatras diagnosticando burnout sem conhecer ao menos o trabalho. E a definição do burnout. Perigo. A gente tem... E assim, é um perigo porque ele deixa de investigar uma outra patologia que possa ser uma depressão, uma ansiedade... Tocar nesse assunto. Sim. E acaba diagnosticando como burnout. Burnout não existe diagnóstico de burnout. Isso é ótimo. Isso eu posso até falar para a câmera, se der, Eu né? aprendi Pode. isso Que hoje. não existe diagnóstico de burnout sem conhecer ambiente de trabalho. Né? Que isso ótimo. fique claro. E o burnout, ele tem necessariamente que conter 3 pontos. A insatisfação profissional. Estamos falando de sinais e sintomas. Isso. Três pontos para Mas são sinais. 3 esferas que podem ter sinais e esse sintomas diagnóstico. dentro dessas esferas Indicativos que eu estou diagnósticos, trazendo. né? Boa. Então, são grandes grupos de sinais e sintomas. Insatisfação profissional é uma delas. Ela precisa ter esgotamento também emocional e físico. E precisa ter cinismo. Essa pessoa precisa perder o prazer em fazer as coisas. Ela precisa estar com sintoma de que ela não tem mais o pertencimento daquele lugar. Ela não tem mais vontade. Ela não se Aí identifica, sim né? é um burnout. Com estudo daquele ambiente de trabalho. E também a questão de saúde mental, até no outro tópico, trazendo para esse, porque não era diagnosticado, porque tinha medo de falar. Além da ciência na questão de saúde mental ter avançado muito, a gente tinha o preconceito, né, com a questão de saúde mental. Então, hoje, a gente traz burnout está na mídia, só que a gente também tinha o estigma, que a pessoa não trazia, mas que é importante também a gente pensar em saúde mental, na questão de uso de substâncias, que ninguém lembra que é um problema de saúde mental. Álcool. Álcool é um deles. Como fuga, né? E Alívio. é a terceira principal causa de afastamento. E o uso de substância tá lá nas cabeças. Viu? Não é a ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão também está, mas o uso de substância também é uma É que o uso causa. de substância vem muitas vezes para aplacar a ansiedade, né? tirar E assim, Ele precisa daquele- eu até tirar usei aquele- a expressão do álcool, porque às vezes quando você escuta alguém falando, não, o uso de substâncias Perfeito. químicas, aí você pensa logo em cocaína, Exato. em maconha, É. e você esquece que remédio pode Remédio causar, excessivo, é. álcool, que é Que é socialmente aceito, né? pela sociedade, mas eu achei que vocês tocaram num ponto maravilhoso e assim, aqui no escritório a gente tem se preocupado muito com isso e não é de hoje. Já antes da pandemia, a gente sempre teve programas voltados, Semana da Saúde. A gente tenta se colocar à disposição. É óbvio que é uma via de mão dupla, né? Claro. Precisa, do outro lado, querer também. Mas o que a gente tem discutido muito aqui é justamente esse perigo que vocês tocaram. Porque quando a gente tem um problema emocional, e aí falo com a experiência Uhum. que a gente tem aqui, hoje são mais de 350 colaboradores aqui, e a gente vai sentindo algumas coisas, né? Às vezes a pessoa está triste com a vida, com tudo, a primeira coisa que ela pensa é meu trabalho, é minha profissão, e aí de repente você começa a conversar com essa pessoa. E se você tem um diagnóstico equivocado de burnout, o que vai acontecer? Você Ela vai se direciona. afastar do trabalho. Sim. E talvez o trabalho fosse a única válvula A salvação. de escape, a Perfeito. salvação motivacional. Então, eu já tive, a Larissa é testemunha disso, nós já tivemos vários casos, que você começa a conversar com a pessoa e você começa a perceber que o seu problema é outro. Olha, o seu problema é em casa, você precisa se resolver com a sua esposa.
Você precisa se resolver com seu marido. Você precisa resolver aquele problema com seu filho. O escritório, ou a Nestlé, o seu ambiente de trabalho, ele é a sua válvula de escape. Não deixe isso. Porque você vai perder a única coisa hoje que te motiva e que tira. E que é um suporte, que acaba às vezes. sendo o seu ambiente de fuga para o seu problema. Então, hoje, a orientação que a gente tem dado para todos os nossos coordenadores, eu sei que vocês vão falar um pouquinho de diagnóstico, o que fazer para evitar, esteja perto. Perfeito. Conheça a sua equipe. Perfeito. Crie canais de comunicação com a sua equipe. Dê o seu ombro. Se aparecer algum problema, peça para te procurar. Não importa que é um problema pessoal. A nossa regra aqui, o seu problema é pessoal, ele é profissional também. Porque aqui você é um ser humano, você é pessoa, você não é uma máquina. Né? Então, se você não estiver bem lá fora, com certeza o seu desempenho aqui não vai ser com o potencial que a gente espera. Então, assim, estou fazendo um desabafo, Sim, tá perfeito. uma afirmação e queria a consideração de vocês para isso também, dentro dessa linha do que vocês foram mencionando, né? O que eu faço? Né? Aliás, haveria uma população mais suscetível para essa questão do burnout também? Existe. A questão do burnout é uma... Todo mundo sabe aqui que lidar com pessoas, principalmente de quem é do RH, lidar com pessoas é algo muito complexo. São temperamentos diferentes, são criações, gerações. Então, a população do burnout que está mais suscetível, na verdade, a população que está mais suscetível a vir a ter um burnout é justamente os trabalhadores que trabalham com pessoas. Além disso, segue também a via das doenças de saúde mental, que é mulher, né? Quem tem fator de risco na família, de outros tipos de enfermidades. Então, se essa pessoa já tem uma ansiedade, uma depressão, ela tem um risco maior predisposição, né? de vir a desenvolver o burnout no trabalho. E o que você traz quando você fala de líder, para mim, é o principal. Tá? Por quê? O principal é a liderança e os gestores estarem ali perto. Hoje, quando a gente vai conversar com as lideranças, é muito importante a gente pontuar isso, porque hoje o que se espera? Eu tenho a minha equipe, eu tenho aqui a nossa rotina, eu tenho as entregas, os resultados esperados, as metas e tal, a nossa rotina do trabalho. E muitas vezes, dentro das metas ou dos objetivos do próprio líder, conversar com a equipe, entender, ter esse termômetro. Então, assim... Dar o exemplo. Eu não gosto de conversar com a equipe. Não pode ser líder. Exato. Não gosto de conversar. Não pode ser. E também tem um grande erro, assim... por exemplo, a gente vê a figura do líder. A figura do líder é uma figura inspiradora. Ele tem esse papel... Motivacional, de ter uma inteligência emocional para lidar com diferentes situações do dia a dia do ambiente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente colocar isso também. O Rodrigo colocou algumas coisas aqui. Nós temos falhas também. Nós temos momentos difíceis e frágeis. A gente tem as nossas fragilidades. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas não procuram os seus líderes. Ele até abre esse caminho para uma comunicação, mas, poxa, eu não posso parecer frágil para ele, porque ele está sempre seguro, ele está sempre... Então, eu acho que... Eu falo muito isso aqui no escritório. É importante você sentar com aqui, poxa, eu tô com essa dificuldade, o que vocês acham? Vamos conversar sobre isso. O líder é humano, né? Antes de ele ser um líder, ele é uma pessoa. Né? Então, às vezes, os próprios líderes têm essa preocupação de parecer perfeito, que tá tudo certo. Né? Às vezes, por exemplo, você falou a questão da mulher, né? Então, eu aprendi aqui que o burnout, ele é exclusivamente no ambiente de trabalho. Mas a mulher, ela tem uma sobrecarga em muitos aspectos. Então, qualquer análise sexista. Exatamente. Aqui, né? Exatamente. É uma questão uma questão social. É a mesma coisa. Quem pode ter filho é a esposa. Exato. É a mulher, não o homem. Exato. Então, isso traz uma série de consequências. Implicações. Fisiológicas. Né? Hoje tem mudado muito. Os pais são muito presentes, estão muito ali no dia a dia, acompanham. Mas onde eu queria chegar é o seguinte... A mulher, ela tem esse esgotamento. Então, às vezes, chegam, né, algumas pessoas para mim e falam, ou voltam de licença maternidade. E eu pergunto, e aí, como é que tá? Delicado. Momento super delicado que a gente tem muita dificuldade para abordar. Então, às vezes, eu pergunto, como é que tá? Como é que voltou?
tá tudo ótimo. Eu falo, sério, ótimo? Pra mim não foi ótimo. Como é? Então, Mas e o medo, né? e o medo de dizer que não tá, eu não tô dormindo, tá difícil. Às vezes eu tenho vontade de chorar, porque tem questões hormonais aí Ou eu que não queria envolvem. estar aqui, eu queria estar Eu com meu queria filho. estar com meu filho. Ou Óbvio. não, ou ao Ainda contrário. bem, eu iria assustar se você quisesse estar aqui, Tá não aqui, com seu é. filho. Não, mas às vezes tem ao contrário. Lari, eu precisava estar aqui porque eu não queria ouvir choro neste minuto. tem e os tá dois, tudo né? bem, né? Então, assim, eu acho importante a gente falar isso também, porque existe, o Rodrigo falou, então às vezes o seu problema é na sua família, às vezes o problema é no seu meio social. Ok, mas por que a gente não pode trazer isso também? Porque você vai carregar isso com você para onde você for. A gente tem a sensação de que, não, entrou no ambiente de trabalho, a Larissa é a Larissa do RH. Ela é ser imbatível. humano, ela é, né? Não é, né? Muitas vezes a gente pode sim dividir as nossas dificuldades, as nossas. Tem dia que você vai falar, gente, hoje eu não tô bem, então eu vou ficar mais quietinho, vou me concentrar Mas, Larissa, aqui. juntando um pouco isso com o que, assim, Vitor, Rodrigo, vocês falaram, vamos pensar. Sim, as pessoas precisam falar e terem canais de comunicação, porém, há uma impaciência para ouvir. Exato. Então, assim, precisa ficar claro que esse espaço profissional X, ele tem tempo e espaço para que haja esse momento de eu te ouço, eu estou prestando atenção. Então, quando a gente fala a palavra comunicação, fica aquela coisa assim, tem um espaço para falar. Não. É um espaço concentrado de atenção para ouvir, para devolver, para pensarmos juntos. Porque esse ouvir que é o acolhimento. Acolhimento, é isso. Porque as pessoas que entram num burnout, né? Elas estão desamparadas de alguma forma. Ou se sentindo desamparadas. Então, o primeiro comportamento da liderança, que é o ouvir, é o acolhimento. Sim. Então, é o acolhimento que não é passar a mão na cabeça e falar isso mesmo. Não. Já passei né? por isso, é assim mesmo, cada um vai ter sua Você precisa realidade. resolver seu problema. Não, e vamos identificar juntos o que está Exato. acontecendo. Como que eu posso te ajudar? E ali- Como que a gente pode fazer junto isso, né? E a liderança também, acho que ajudar a equilibrar a pressão. Porque a própria liderança é pressionada, seja num escritório, numa empresa. Então, como se equilibra a pressão? Né? Porque o próprio líder num banco, isso é tão, né, aparente. Então, o equilíbrio da pressão, comunicação, acolhimento, criar situações em que a pessoa entenda que sentimento, saúde mental, de fato tem importância. Porque Eu iria te perguntar quais são as alternativas e ações sugeridas, eu acho que você está respondendo. Né? Sim. Seria isso, né? Porque, Rodrigo, as pessoas às vezes entendem, as empresas, muitas vezes, talvez Vitor possa complementar isso, que o salário é essencial, né? Assim, é claro, né? Nós trabalhamos e exercemos, né, as nossas paixões e em troca de um dinheiro. Isso é natural. Natural. Né? Porém, o dinheiro, ele não é capaz de, em instância nenhuma da vida, de nutrir o ser humano de forma plena, que ele se sinta em que ele se sinta de fato feliz, em que ele se sinta bem com ele mesmo. O dinheiro, ele não consegue trazer isso. O que traz isso são as relações, né? Tanto é que o que mais adoece as pessoas são as relações. As relações, com certeza. Né? Mari, e tem muito sentido isso. Nós que participamos, né, processos seletivos de contratações, e eu tenho lido muitas matérias, muitos estudos hoje que antigamente, quando alguma pessoa chegava para trabalhar, a primeira pergunta era quanto eu vou ganhar? Exato. E hoje já não. Ela Exato. talvez seja a terceira ou a quarta. Exato. Nas nossas entrevistas hoje, Exato. né, quando a gente está num processo seletivo e está conversando ali com o candidato, ele fala assim, duas perguntas que antes a gente não ouviu. O que vocês esperam de mim e o que vocês vão trazer para mim? Isso. Né? O que vai agregar? O que vai Além do agregar dinheiro? isso para mim? E a pessoa quer ser entendida em suas necessidades, Perfeito. gente. É isso aí. Você falou o que é as alternativas. As pessoas precisam prestar atenção nas outras. É isso. A gente e a empresa precisa prestar atenção atenção. Essa palavra atenção, ela caiu de moda, embora de mentirinha ela pareça. Mas assim, as pessoas não prestam mais atenção. É assim, né? Oi, Larissa. Ou no celular aqui, ó. Ou no celular. Então, assim, a atenção, a escuta,
o canal de comunicação de fato, dar para o seu funcionário a sensação de pertencimento. Pertencimento. Não é isso? De amparo, né? E de busca de resolução em conjunto dos problemas. Na questão de... Porque a gente fala a importância, traz conceitos, mas como resolver isso no ambiente de trabalho, né? Hoje a gente traz muitas coisas para fazer no ambiente de trabalho relacionadas à saúde mental. Então, a principal delas, né, como bem trouxe a doutora, a atenção, principalmente das lideranças. Mas não é só a liderança ver como que tá, é a liderança também cuidar da própria saúde mental. Exato. Porque exato. enquanto a pessoa subordinada vê aquela outra pessoa sem cuidar da saúde mental, fala, se ele chegou lá sem cuidar, por que eu vou cuidar? Né? E é uma referência. Ver a sua liderança ter pausas, ver a liderança falar, não, calma, vamos respirar, vamos pensar diferente. Isso faz, né, toda a diferença. Além disso, a gente tem também algo muito hoje presente, que é a questão de assédios. Né? Tem isso. Então, canais de assédio para denúncia, ser bem investigado, isso é muito importante. Então, tudo isso vai fazer com que aquela pessoa tenha um ambiente de trabalho legal. E nos programas de saúde mental, eu nos meus programas de saúde mental, por exemplo, eu acabo fazendo, eu levanto quem tem sofrimento mental através de questionários na empresa e também faço o questionário na empresa para saber quais são os principais fatores estressores. E quando a gente fala ambiente, né? Quando a gente fala de fator estressor na empresa, a gente tem 2 principais pontos: demanda e controle. Quando a gente fala que a pessoa tem baixo controle naquela atividade e alta demanda, certamente esse trabalho é um trabalho mais adoecedor. Diferente de quem tem baixa demanda e maior controle. Então, é sempre tentar tá equilibrando essas questões. No questionário que eu uso, eu gosto muito de um questionário que não cabe aqui também estar detalhando ele, mas ele traz questão de demanda, controle, apoio de chefia, apoio de colegas, relacionamento e comportamento e mudanças. Isso é muito importante para a gente ver o que está estressando aquele funcionário. Né? E a partir disso, né, em comparações com benchmarks, a gente acaba tendo ali um panorama do que aquela organização tem de fator estressor. Então, isso é muito importante. Sim. E você corrigindo isso, mapa, né? é justamente o investimento que em saúde. E às vezes são pequenos ajustes que fazem toda a diferença, né? Então, às vezes, você está num ritmo... Pequenos ajustes e pequenos minutos. Exato. Porque às vezes, né, a Mayra falou a questão da atenção, uma conversa de 5 minutos, Exato. Às vezes, Pode ela faz mais diferença do que uma de 40, 50, 1 hora. E que poderia gerar uma angústia por dias. Exato. E ali você resolve, porque fala... E aí, talvez, a gente volta para aquela questão do diagnóstico do burnout, que isso é preocupante quando ele é feito indevidamente. Exato. Porque é no ambiente de trabalho que a pessoa vai encontrar o amigo, a amiga, gerente de RH, onde ela tem facilidade de conversar, o líder, na maioria das vezes, né? Eu sempre penso de uma forma positiva, ele é inspirador, ele cria o canal de comunicação. Então, as válvulas de escape, num diagnóstico equivocado, ela vai gerar... Ele destrói. Vai potencializar o dano. E hoje a gente tem, parece que é time de futebol. Hoje tudo parece que é time de futebol. Você tem político, parece que é time de futebol. Você tem até a relação trabalho e trabalhador, o empregador e trabalhador. Parece que se você diagnostica uma coisa, você está indo contra o empregador, ou então não é time de futebol. Você ajudando um, você não prejudica o outro e vice-versa. Existe polaridade. O trabalho não é o vilão, né? E o trabalho, a maior parte das vezes, é quem é responsável por ressocializar essa pessoa após um diagnóstico de saúde mental. Né? Então, isso que é importante a gente ter em mente. Muito bem feito o diagnóstico. Exatamente. E não só também do burnout, né? Se a gente trouxer de qualquer ansiedade, depressão... Está presente todo dia. O próprio uso de substâncias. Eu tenho o meu trabalho de conclusão de curso na minha especialização foi justamente
a questão do substância, como reintegrar essas pessoas. Porque essas pessoas, a cada 10, às vezes você consegue reintegrar um grupo de 10, você reintegra 7, 8 pessoas ao E acredito trabalho, que muitas né? vezes eles têm essa dificuldade do retorno. Porque como que você, por conta do julgamento, como que a minha equipe vai achar que eu vou voltar depois, talvez, dessa pausa que eu precisei ter, desse tratamento que eu precisei passar? Medo Como é que de vai- estigma. De estigma, exatamente, né? Como que eu vou me reinserir nessa equipe? Como que eu vou resgatar o meu respeito? E não precisa resgatar respeito. Essa pessoa, ela tem que ser respeitada em todo momento. Perfeito. E muito pelo contrário, ela tem que ser muito respeitada Cuidada. porque ela se cuidou, ela procurou ajuda e a gente tem que amparar. Então, assim, é um assunto que rende, né? tem muita ficaria coisa. aqui. Como eu já falei, né? Se deu tempo aqui, voa. Ah, Mas antes da gente, eu vou pedir já, infelizmente a gente tem que ir para os minutos finais aqui do nosso episódio. Já tenho anotado aqui alguns temas de retorno, nós vamos ter que fazer outros episódios, mas algo que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês foram falando, até uma dica aí para quem está assistindo esse episódio. Pô, se você tem o uso demasiado de medicamentos, se você tem um uso fora do normal de bebida alcoólica, de outras substâncias químicas, cuidado, né? Procure um Alerta. profissional. Perfeito. Isso já é um sinal de alerta. Não é comum beber todos os dias, depende da quantidade. né? Principalmente em razão da quantidade. Então, o objetivo aqui é tentar alertá-los para evitar que a gente caia num problema como esse. Então, eu vou pedir agora para vocês, infelizmente, né, apresentarem as suas considerações finais, para a gente se despedir aqui do nosso público, mas com certeza já fica o gostinho aqui de um retorno com outros temas a serem abordados. De novo, vou começar com a doutora Mayra, depois o doutor Victor, depois... Ai, é uma doutora delícia, Larissa. né? Falar de saúde mental é uma delícia, é essencial. Enfim, acho que a gente falou de duas coisas principais. A saúde mental como um todo, a ser cuidada na vida, no mundo, e isso tem tido mais espaço de uns anos para cá, mais evidência e mais necessidade. Então, que isso não seja negligenciado, a saúde mental, todos os fatores emocionais que compõem uma pessoa, mas que também não precisa ser superdimensionado. Acho que a gente também tem que ter esse alerta, tá? Porque como está muito em pauta, tem que ter cuidado para que as pessoas não superdimensionem, Isso é importante. tá? Isso eu achei importante, que a gente não mencionou. Então, mas é maravilhoso, né? Para que todos prestem mais atenção nas suas emoções. Então, eu estou bebendo demais? Por que será que eu estou bebendo demais? Por que será que... Né? Eu estou comendo demais? Não é normal. Tudo Ter um que olhar é para si, né? O meio é a medida certa, né? Equilíbrio. Buscar o equilíbrio, exato. Então, eu acho que se não está no equilíbrio, vamos cuidar, vamos prestar atenção. Pode ser uma questão de saúde emocional pela sua relação conjugal, relações Com afetivas, filhos, né? Com filhos, pais. preocupações, pais. Nunca é uma coisa E só, pode né? ser a sempre é questão um conjunto. do burnout, né? Que o Vitor trouxe muito bem a separação, né? Não nos esqueçamos, burnout é um diagnóstico feito no ambiente de trabalho, Perfeito. né? Então, mas que é um esgotamento emocional. Então, Sim. ele compõe o quadro de saúde mental, só que ele é específico do trabalho. Então, é um alerta sem exagero, sem negligência, com equilíbrio. Muito obrigado, minha amiga. Bom, para encerrar essa discussão também, que é um prazer sempre estar trazendo isso e encontrando pessoas que tragam espaço para falar sobre isso. Então, parabenizar vocês bem de legal. novo por conta desse espaço que vocês cederam. Na questão de entender a saúde, não só a saúde mental, mas como um investimento para aquela empresa, o empresário entender que saúde não é um gasto, é um investimento, né? E não te isentar também os profissionais, né? Porque quando você traz investimento, tá, mas eu vou pagar para alguém fazer alguma coisa, será que essa pessoa sabe fazer o que é realmente proposto em literatura? Será que esse cara não vai colocar uma pessoa, o dono da empresa não vai colocar uma pessoa ali que não sabe, nunca pisou numa empresa para fazer aquela atenção, né?
Então, os médicos do trabalho, estou trazendo isso para minha classe, importantíssimo também, né, está em um laço estreito com as empresas que eles prestam serviço. Por quê? Porque a partir disso, são eles que deveriam ter a expertise em lidar com a saúde mental e em dar essa atenção. E gostaria agora também até de falar um pouco para a câmera de quem sofre de algum tipo de distúrbio mental. Você não está sozinho. Hoje a gente tem métodos, a gente tem meios profissionais. Costumo dizer para os meus pacientes que se não tivesse meios da gente lutar contra as enfermidades de saúde mental, não teria psicólogo, não teria psiquiatra, não teria médico do trabalho, não teria ninguém nessa área. Então vocês não estão sozinhos, procure ajuda. Trabalho é sério, né? Trabalho é sério, ideação suicida, tentativa de suicídio, isso é muito sério. Vocês hoje, quem sofre com isso hoje, tem muitos recursos para buscar. Então, que isso fique claro e que vocês busquem ajuda sempre na questão de saúde mental. Obrigado, doutor Vitor, doutora Larissa. Bom, vocês deram uma aula aqui pra gente hoje, eu queria agradecer vocês, eu aprendi muito. E também queria complementar, dizendo que assim, essa iniciativa que a gente teve hoje, de falar sobre um assunto que está tão em alta, tão em pauta, para nós, tem muito a ver com a nossa cultura aqui também, né? O Brasil Salomão desde sempre se preocupou com pessoas, mas pensando em organizações, qualquer empresa a gente é formado por quem? Quem é o principal capital? É humano, são pessoas. Então não adianta a gente querer negligenciar um assunto tão importante ou tratar ele de uma forma que talvez não seja tão correta, né? Como a doutora colocou, é falar, é ter uma escuta, uma empatia, é ter um local de acolhimento. Então a gente se coloca sempre à disposição para esse caminho, para a gente poder ter uma comunicação mais empática, uma comunicação mais efetiva nesse assunto. E que as pessoas se sintam muito à vontade para nos procurar, para procurar o nosso RH, para procurar... E também no seu meio familiar, ou quem você se sentir à vontade para falar sobre isso também, que isso é muito importante. Mas fale. Fale. Como, né, o doutor colocou, Fale. Procure ajuda e você não está sozinho. Então, nós estamos aqui também para ouvir e para, enfim, apoiar no que for necessário. Obrigada, gente. Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigada. Então, foi uma honra ter vocês aqui na nossa bancada. Prazer é Fica o convite de retorno. Com certeza. Tá? Obrigado, Já- Larissa, O também. dia vai ser já. Já vamos programar. Bom, pessoal, infelizmente terminou mais um episódio. Falamos aqui sobre saúde mental no ambiente emocional. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de algum esclarecimento, se você gostaria de indicar alguém ou algum tema para os nossos episódios, mande a sua mensagem para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Muito obrigado e até a próxima.